Olá, bom dia! Já deu graças a Deus hoje? Graça e paz. Mais um dia hoje, dia 10 de agosto de 2023. Mais uma manhã de oração, de busca na palavra de Deus. E hoje vamos ao terceiro episódio em Eclesiastes. Esse texto de muita sabedoria para a nossa vida, para o nosso coração, e é muito importante que nos acheguemos ao Senhor. Você que está chegando aí, Deus abençoe quem está aí no chat fazendo os seus pedidos. Deus abençoe vocês. Graça e paz. Você que está em Muriaé, fora de Muriaé, em Minas, fora de Minas. Deus abençoe. Sempre muito bom poder partilhar a palavra de Deus, não é verdade? Eu quero chamar você agora para um tempo de oração. Vamos orar. Vamos buscar ao Senhor nosso Deus, entregar as nossas petições, os nossos pedidos de oração. Tão importante que nós busquemos ao Senhor, não é verdade? Vamos orar. Deus nosso Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, ó nosso Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. E agora, Senhor, quero pedir a Tua bênção para esse momento. Pedir a Deus que o Senhor abençoe aqueles que assistem agora, aqueles que vão assistir depois. Seja sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia. Ó Deus, nós te pedimos, dá a Tua bênção para nós nessa oportunidade, nessa manhã de oração. Seja sobre nós o entendimento da Tua palavra. Aqueles agora que rogam pela família, pelos relacionamentos, pelos filhos, pelos familiares, pela saúde, aquele ou aquela que se encontram sozinhos, pedimos, ó Deus, a Tua infinita misericórdia. Dá a nós, ó Senhor, a bênção do consolo, do conforto e da exortação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus. Não é? Nós vamos então a esse nosso tempo em Eclesiastes. Vamos lá? Chegamos hoje a mais um episódio em Eclesiastes. Eu quero convidar você agora a que juntos nos conectemos em Eclesiastes no capítulo 1, no versículo 12. E nós vamos, a partir do 12, ler até o 15, que diz assim: Eu, o sábio, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Dediquei o coração a examinar e a investigar com sabedoria tudo o que se faz debaixo do céu. Que tarefa pesada é esta que Deus atribuiu aos homens? Observei
tudo o que se faz debaixo do sol. Tudo é ilusão. É perseguir o vento. Não se pode endireitar o que é torto e não se pode contar o que falta. Muito bem, esse é um texto maravilhoso. Martim Lutero disse certa vez que ele tinha a impressão que gastava mais tempo tentando consertar e purificar aquilo que as outras pessoas tinham entendido ou falado de errado sobre Eclesiastes do que necessariamente ensinando Eclesiastes, né? Portanto, temos sim muitas informações erradas sobre Eclesiastes sendo ensinadas. E quando nós chegamos a esse trecho aqui, nós chegamos para que saiamos dele com o seguinte entendimento. A sabedoria humana, ela é importante, ela é um dom de Deus, inclusive, a inteligência é um dom de Deus, mas ela não oferece sentido para a nossa vida. Portanto, inteligência e sabedoria não nos trazem, e eu estou falando aqui da sabedoria natural, isso não traz para nós o sentido da vida. Tá? Há um escritor que tem um texto de Eclesiastes, falando sobre Eclesiastes, ele é o Philip Ryken, e ele cita um teórico político britânico que, no auge da sua carreira, já tinha lançado mais de 20 livros sobre literatura, política e economia. Uma mente prodigiosa. E no final da sua vida, depois de fazer tudo isso, ele olha para a existência humana como que num formigueiro, não é? Muita gente, muita atividade, e ele chega à seguinte conclusão: olha só, se eu tivesse, nos últimos anos, ao invés de dedicar 150, 200 mil horas de trabalho, ao invés de fazer isso, eu tivesse jogado ping-pong, ao invés de escrever livros, participar de comitês, escrever memorandos, eu teria o entendimento de que o mundo seria exatamente o mesmo. Ou seja, o meu trabalho inteiro, tudo aquilo que eu fiz, parece que não surtiu qualquer efeito e tem qualquer valor. Bom, essa é uma conclusão de quem não entendeu de fato a razão pela qual faz o que faz. E nós estamos agora diante do texto que apresenta mais uma vez Salomão. O verso 12 diz: eu, o sábio, fui rei sobre Israel, em Jerusalém. Então veja, aqui pela primeira vez ele trata de si mesmo na primeira pessoa do singular. Até aqui, até o versículo 11, ele se tratou na terceira pessoa do singular e agora ele fala eu, o sábio. E ele vai perceber, e nós vamos perceber aqui, que de fato Salomão agora se apresenta como um escritor, como um sábio idoso, como aquele que olha para a vida e deseja passar uma correta filosofia de vida para outros. Embora ele pareça frustrado aqui, ele não está frustrado, tá, gente? Ele está dizendo aqui que a sabedoria humana, embora ela seja boa, ela não oferece sentido para a nossa vida. Olha o que ele diz no versículo 13. Dediquei o coração a examinar e a investigar com sabedoria tudo o que se faz debaixo do céu. Que tarefa pesada é esta que Deus atribuiu aos homens. E veja, a pesquisa dele aqui, em toda a sua vida, é intensa e é extensa. E veja, ele não está falando de um problema em si. A pesquisa, o estudo, a busca é uma virtude até certa medida. A dedicação, inclusive, de Salomão é notável. Ele não se contentou em seguir com a manada.
Ele não se contentou em seguir empurrado pela opinião pública ou por aquilo que os outros já tinham dito antes dele. Em alguma medida, nós sabemos aqui, portanto, que Salomão está usando o seu dom com excelência. Ele recebeu um dom de sabedoria e ele está usando esse dom da maneira melhor possível. E ainda que seja assim, ele está avisando, olha, isso não me conferiu entender o sentido da vida em hora nenhuma. Ou seja, isso traz para nós, isso traz para você e para mim. E para aqueles, quem sabe, que estão desejosos de entender como a vida funciona através da inteligência, dos estudos, da sabedoria, dos livros. O iluminismo, séculos passados, está aí na história, datado, para mostrar que não é pela razão humana. Tá? E Salomão aqui mostra os efeitos da queda, no versículo 13, quando ele diz que tarefa pesada é essa que Deus atribuiu aos homens. Ou seja, agora todo esforço parece pesado, não é? E ele está mostrando que sem Deus nós não conseguimos completar a tarefa. E o mundo, não é? Sem Deus, de fato, traz muitas dores. E o pecado foi que gerou as dores do trabalho. No versículo 14 ele diz, eu observei tudo o que se faz debaixo do sol, e tudo é ilusão, tudo é perseguir o vento. Ou seja, baseado aqui puramente na sua experiência, sem o benefício da revelação divina, o que ele está dizendo é que, sem a ajuda de Deus, tentar descobrir o desejo, o sentido da vida, é como correr atrás do vento. E a palavra aqui que ele usa, vaidade ou ilusão, significa, lá no original, fumaça, vapor. A partir disso, ele traz um provérbio para nós. O que é um provérbio? Provérbio tem uma característica gramatical que é muito própria dele, nós vimos isso no próprio livro de Provérbios, essa é a razão pela qual o livro leva esse nome, e ele tem na sua estrutura, por vezes, uma forma enigmática de falar. E veja, ele fala aqui no versículo 15, não se pode endireitar o que é torto e não se pode contar o que falta. Mais uma vez ele faz aqui uma alusão a esse mundo caído. Deus fez todas as coisas perfeitas, mas o mundo está caído e não é pela sabedoria humana que as coisas tortas vão voltar para o lugar. Tá? E é interessante que ele não está com raiva de Deus aqui, ele só está entendendo e está mostrando isso, que não é pelo nosso esforço que nós vamos desentortar aquilo que o pecado entortou. Ou seja, a gente não consegue corrigir o incorrigível humanamente. Se você deseja corrigir certas situações, se você deseja mudar aquilo que você diz o seguinte, olha, isso aqui é tão difícil, pela inteligência e sabedoria não é possível. Somente pela direção de Deus. E olha só o final do provérbio que ele diz, não se pode contar o que falta. Gente, isso aqui fala da insaciedade da alma humana. Alguém que tem um carro, ele pode contar quantos tem. 1, 2, se tiver, 3, se tiver, 4, se tiver. Mais quantos? 10? Uma frota? Alguém que tem várias frotas, ele tem o quê? 1.000 carros, 10.000 carros? Ok, você pode contar o que tem. Você não pode contar o que não tem. Quantos carros você não tem? Você não sabe. Você pode contar quantos filhos você tem, mas quantos filhos você não pode. E veja, é exatamente, por vezes, o que não temos é que traz, muitas vezes, para o coração do ser humano a tristeza. Ao invés da alegria daquilo que se tem, instala-se uma tristeza por aquilo que não se tem ainda.
E é nesse sentido que ele está dizendo que a conta não bate, ou seja, não é possível resolver essa conta com a sabedoria humana. Sabedoria tem um limite. Você deseja estudar, você deseja se diplomar, você deseja buscar entendimento, você deseja saber das coisas? Ótimo, é muito bom. Embora saber das coisas por vezes traga também consigo dores, e essa é uma advertência que nós já vimos aqui. Segundo, não é pela sabedoria humana que o propósito da tua vida vai chegar. Portanto, se tu estás atrás de sabedoria para chegar à felicidade, ao contentamento, à satisfação, não é a sabedoria humana. Finalizando, nós precisamos lembrar que há uma sabedoria maior e há uma sabedoria que de fato traz felicidade. É a sabedoria do Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo sua primeira carta aos Romanos, vai dizer que essa sabedoria do Evangelho é loucura para os que vão perecendo, loucura para um homem natural. Mas essa sabedoria de Deus, essa que vem do alto para nós, essa tão antiga e tão nova história, é onde nós encontramos a felicidade para a nossa vida. Nós não podemos fazer da nossa própria mente a fonte da nossa existência. Nós não somos a fonte de nós mesmos. Nós precisamos de uma fonte além. Nós precisamos de uma fonte que jorre sobre nós. E essa fonte é o Senhor nosso Deus. E o que Ele traz para nós com a sabedoria que nos traz felicidade é o Evangelho. O Evangelho da graça é aquilo que passamos a saber. E o que passamos a saber transforma a nossa vida. Essa loucura do Evangelho de um Deus que não nos devia nada, mas decidiu pagar a nossa conta. Decidiu quitar os nossos pecados. E essa é a razão pela qual Cristo veio. A Ele, portanto, nós devemos toda a gratidão, toda a honra, todo louvor, toda a glória, porque nós só encontramos verdadeira felicidade em Deus. Que Ele te abençoe e que Ele abra o teu coração, o teu entendimento para aquilo que você realmente deseja compreender e que a felicidade que vem do alto, a bem-aventurança que vem do trono da graça possa alcançar o coração de todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, pelas bênçãos. Obrigado, Senhor, pela alegria do Evangelho na nossa vida. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra, nos deixou a sabedoria que vem do alto. E eu peço que essa sabedoria que vem do alto, que a sabedoria do Evangelho, alcance cada coração de maneira especial. Abençoa-nos, ó Deus. Dá-nos um dia debaixo da Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até o nosso próximo episódio. Fique na paz. Dia abençoado para ti.